seu entender, fizeram um aproveitamento político da situação. A morte do Elvino Dias e Paulo Guambe sempre foi uma situação muito estranha. E os contornos, os desenvolvimentos depois da morte do Elvino Dias e Paulo Guambe podem também ser elementos para refletirmos. Há de notar que houve um forte aproveitamento político da morte do Elvino Dias e do Paulo Guambe, e que se tentou cegar a sociedade sobre qualquer outra motivação que pudesse estar por detrás disso. Então, mas o que nós ouvimos hoje do procurador é que este processo está a um ritmo bem acelerado de investigação e inclusivamente até há pessoas detidas. O que está a acontecer é que, diferente dos que queriam fazer aproveitamento político, as nossas instituições não estão a fazer propaganda e não estão a tratar este caso como um caso de propaganda ou de um espetáculo, porque trata-se de vidas humanas. Então, hoje o que estamos a perceber é que há outras linhas de investigação que estão a relacionar o caso da morte até com questões que têm a ver com o rapto, com esta figura que tem a ver com o Nini Satar. Então, como é que depois nós vamos olhar para aquele que destruiu o país, convocou manifestações, paralisações, os tais 20 dias de terror por causa da morte do Elvino Dias, alegando motivações políticas, quando na verdade estamos a ver que há outras linhas de investigações e até que talvez seja mais grave. Será que aquilo era uma forma de distrair a polícia? Será que aquilo era uma forma de distrair a sociedade? Então é preciso que também dentro dessa investigação não se descure um cenário em que os que fizeram o aproveitamento político disto para destruir o país possam ter informações a mais sobre o que realmente aconteceu e o que é que realmente esteve por detrás da morte do Elvino Dias e Paulo Guambe. É preciso também olhar para um cenário em que talvez estas pessoas que estavam ligados a estes casos de raptos que podem, numa das linhas de investigação, se associa à morte, talvez eram os patrocinadores destas destruições, eram patrocinadores talvez destas manifestações violentas, porque aquilo tinha logística. Há pessoas que ficaram meses fora do país, em países em hotéis de luxo, e a viver e conviver. Então, de onde é que vinha essa logística? Então, é preciso que se faça uma investigação muito ampliada e muito aprofundada e tirar-se a ideia de que queria-se conduzir este processo apenas fazer um arrasto político para justificar um conjunto de ações, quando na verdade existem outras possibilidades e que talvez sejam essas possibilidades que possam de facto estar por detrás desta situação trágica. Então, foi muito esclarecedor a intervenção do procurador, que não encerrou o caso, deixando claro que é um caso delicado e que há várias linhas de investigação que estão a decorrer. E aí vamos ter que voltar ao dossiê. E aqueles que destruíram, que convocaram manifestações, fizeram ameaças, alegando que era por causa da morte de Elvino Dias e que concluíram em menos de 24 horas que tinha a ver com questões eleitorais. Como é que ficamos depois de tudo isso? Então é preciso que a sociedade não se deixe levar por narrativas manipuladoras. Aquela narrativa poderia, hipoteticamente, ser uma das formas para cegar e não deixar a possibilidade da polícia e das instituições de investigação ir para outras linhas de investigação. Então, se esta pessoa foi usada por este grupo para isto, então o que é que estas pessoas sabem e que podem e que devem esclarecer as instituições de justiça sobre a morte de Elvino Dias?